Olá, turma, tudo bem? Bem-vinda à nossa primeira videoaula, né? Nessa tempo de pandemia, a gente tem que recorrer à videoaula agora para a gente poder continuar nosso ensino. E o conteúdo, né, que a gente inicia aqui nessa videoaula é a arte indígena brasileira. Então, vamos conhecer um pouco da cultura da arte indígena, dos povos indígenas, para entender o porquê da sua arte. Então, a arte dos indígenas brasileiros. Na época do descobrimento do Brasil, havia em nosso país cerca de 5 milhões de índios. Hoje, esse número caiu para aproximadamente 200 mil. Mas essa brutal redução numérica não é o único fator que causa espanto nos pesquisadores de povos indígenas brasileiros. Assusta também a verificação da constante e agora já acelerada destruição da cultura que criaram, através dos séculos, objetos de uma beleza dinâmica e alegre. Ou seja, com a colonização, não só reduziu o número de índios, como também eles acabaram perdendo um pouco da sua cultura. Embora existem muitos grupos e organizações que lutam para manter a cultura do povo indígena viva, mas ainda perdeu-se muito, ainda mais considerando que o povo indígena acabou se misturando, né, com os demais e pouquíssimas aldeias indígenas são isoladas do restante da civilização. Então, uma arte utilitária. O que é uma arte utilitária? É uma arte em que os indígenas não produzem somente por beleza, têm uma utilidade para a população indígena. Ou seja, quando dizemos que um objeto indígena tem qualidades artísticas, podemos estar lidando com conceitos que são próprios da nossa civilização, mas estranhos aos índios. Para eles, os objetos precisam ser mais perfeitos na sua execução do que na utilidade que exigiria. Nessa perfeição, para além da finalidade que se encontra na noção indígena de beleza. Desse modo, um arco cerimonial emplumado dos Bororó ou um escudo cerimonial dos Dessana podem ser considerados criações artísticas porque são objetos cuja beleza resulta em sua perfeita realização. Ou seja, então todos os instrumentos artísticos que os índios utilizam têm uma função para eles e a perfeição que esses instrumentos assumem diante da sua cultura e dos rituais no dia a dia deles é que garante essa beleza artística aos seus objetos. Outro aspecto importante a ressaltar é que a arte indígena é mais representativa das tradições da comunidade que está inserida do que da personalidade do indivíduo. Ou seja, se eu sou um indígena e eu produzo uma arte, então a minha arte ela vai representar as tradições da minha comunidade e não a minha personalidade como indivíduo, como ser humano. Então a arte indígena ela representa as tradições da comunidade, não do indivíduo que está produzindo aquela arte, que é o estilo das pinturas corporais, do trançado, da cerâmica e também da dança. Então, as culturas indígenas, existem várias, né, culturas indígenas, porque existem diversas tribos no nosso país. Somos um país bastante rico em diversidade indígena. Apesar de ter existido muitas diferentes tribos, é possível identificar ainda hoje somente duas modalidades gerais de cultura indígenas: as dos silvícolas, que vivem nas áreas florestais, e a dos campineiros, que vivem nos cerrados e nas savanas. Então, a primeira imagem aqui, ó, que vocês podem estar vendo aqui, ó, representa, né, a região que vive os índios da cultura civícola, vivem em florestas, né, tropicais, e dos campineiros que vivem em cerrados e savanas, como essa segunda imagem aqui. Os civícolas ele tem uma agricultura desenvolvida e diversificada, que está associada a atividades de caça e pesca. Proporciona-lhes uma maior moradia fixa. Suas atividades de produção de objetos para uso de tribo também são diversificadas e entre elas estão a cerâmica, a tecelagem e o traçado de cestos e balaios. Como os índios civícolas eles têm a cultura de agricultura, pesca e caça, então eles ficam fixos em um tempo com mais durabilidade. Então permite que eles tenham um artesanato um pouco mais complexo, como é o caso da cerâmica, nesta imagem aqui, parece uma tartaruga, e também da tecelagem, porque como eles permanecem mais tempo em um lugar, eles têm tempo para fazer uma produção um pouco mais sofisticada.
Aqui também temos, né, a tecelagem, que é em tapetes ou uma cortina, não dá para identificar direito, com algumas sementes, né, nativas da região, e a cerâmica aqui, que são vasos, né, criados pelos indígenas.